Aleluia. Bom, irmãos, nós entendemos que esse semestre nós vamos trabalhar dando uma ênfase em algum valor espiritual em cada mês desse semestre. E para esse mês de fevereiro, a ênfase é sobre oração. Portanto, esse mês nós estamos chamando de o mês da oração. E nós vamos usar de todos os cultos do mês de fevereiro para ensinar para você sobre o poder da oração. Mas não só isso, nós também vamos ter algumas medidas práticas para que você responda mediante o ensino. Eu sempre digo isso, quando você ouve a palavra de Deus, você precisa dar uma resposta prática para aquilo que você ouviu. Você precisa ouvir e praticar. O apóstolo Tiago diz isso, que nós não podemos ser só ouvintes, nós precisamos ser também praticantes. Então vamos ter muitas reuniões de oração nesse mês de fevereiro, para que você possa então responder dessa maneira, orando mais do que a normalidade na sua vida, ok? Então esse é o mês da oração. E eu queria orar então por esse mês com você, não precisa ficar de pé, assentado mesmo, vamos consagrar esse mês de fevereiro como sendo o mês da oração, amém? Feche os seus olhos. Pai, nós consagramos todo esse mês, que ele seja de fato o mês de oração na vida de cada irmão, e nós cremos que o Senhor é o Deus que responde às nossas orações, por isso cremos também que é o mês que o Senhor vai nos dar respostas vindas do céu sobre cada casa, sobre cada irmão, cada pessoa, que seja um mês de milagres na vida dos meus irmãos, no nome de Jesus, amém. Diga amém. No domingo passado, eu ensinei para você a importância de você não andar pela vista, mas andar por uma visão. E isso precisa ficar claro para você, de que você só consegue avançar em qualquer área da sua vida se você tem uma visão a respeito dessas áreas da sua vida. Eu inclusive li para você Abacuque capítulo 2, verso 2. A palavra de Deus diz que você deve não apenas ter a visão, mas que você deve escrever, anotar a sua visão. Mas o interessante é que no contexto lá de Abacuque capítulo 2, tá descrito que a visão nos é dada quando nós subimos para a torre. E olha para cá, a torre na Bíblia, ela é um simbolismo de oração. Ou seja, não basta apenas ter a visão, você precisa se mover em oração, para que ela se cumpra na sua vida. Está compreendendo? Amém? Por quê? Porque visão sem ação, como eu falei no domingo passado, é apenas ilusão. Mas que tipo de ação que você deve ter? Em primeiro lugar, a ação que você deve ter é se mobilizar em oração. Então, por meio da oração, o Senhor nos deu o poder de restringir ou de liberar o céu. Ou seja, quando você ora, o céu se move a seu favor. Amém? Entende? Há uma maneira de ativar o céu a seu favor. Que maneira que é? Através da oração. Mas o inverso também é verdadeiro. Quando você ora, você libera o céu. Mas quando você não ora, você libera o inferno para agir na sua vida. Fala para o irmão do lado. Quando você ora, você libera o céu. Mas quando você não ora, você libera o inferno. Você se torna vulnerável para ações de demônios na sua vida. Então muitos irmãos não têm a prática de orar, e é por isso que nós estabelecemos esse mês como sendo o mês da oração, para que você possa estabelecer esse princípio na sua vida. E a oração, ela tem o poder
ela tem o poder de ativar o céu, de movimentar o céu. Quer dizer, todo movimento do céu está associado com a nossa oração. Mas também, quando não oramos, permitimos que o inimigo possa cumprir os seus planos na nossa vida. Então, muita gente acha que as coisas de Deus são automáticas, mas elas não são. Preste atenção, esse é o ano da aceleração, amém? Minha esposa disse que não está aguentando mais ouvir essa palavra. Mas é importante falar, falar e falar, até que isso fique enraizado em você, dentro de você. Então, nós não vamos parar de falar, amém? Porque, de fato, essa é uma profecia que Deus liberou sobre nós para esse ano. Deus vai acelerar os processos na sua vida, amém? O que você cresceria em 7 anos, você vai crescer nesse ano. Pastor, mas isso é automático? Não, porque às vezes tem algum irmão que ouviu a gente falando desde o início de janeiro e no mês de fevereiro ele perdeu o emprego. E aí ele fala, pastor, que aceleração é essa? Não é? E às vezes você senta aí na cadeira, você me ouve falar que vai ser o ano da aceleração, e você pensa assim, vou sentar e vou ver o que vai dar. Não funciona dessa maneira. As coisas de Deus, as profecias de Deus sobre nós, elas não se cumprem automaticamente. Entende? É necessário você receber a visão, porque a profecia é uma visão. Mas uma vez que você recebe a visão, a profecia, você precisa se prontificar em oração, para que ela se cumpra na sua vida. Entende? Isso ocorreu com o profeta Daniel. A Bíblia diz que muitos anos atrás, antes do profeta Daniel, Deus havia usado um profeta para profetizar sobre a nação de Israel. E a profecia era uma profecia de juízo, que dizia que a nação de Israel, ela seria levada em forma de cativeiro para outra nação, que era a Babilônia. E lá eles permaneceriam fora da terra deles por 70 anos. Isso é chamado de o cativeiro babilônico. Eles perderam a terra, perderam suas cidades, foram levados na forma de escravos para outra nação. E a profecia de Jeremias dizia que eles permaneceriam lá por 70 anos. Muitos anos depois, no livro de Daniel, está registrado que Daniel estava lendo sobre a profecia de Jeremias. O mesmo livro que está na sua Bíblia, Daniel estava lendo. E lá está escrito que o cativeiro ia durar apenas 70 anos. E a Bíblia diz que ele olhou no calendário e ele constatou que os 70 anos já havia se cumprido. Entende? E quando ele olhou, talvez você possa pensar, pastor, o que ele fez? Ele fez uma festa? Não. Ele postou no Instagram que havia acabado o cativeiro, que a profecia havia se cumprido? Não. Lá em Daniel capítulo 9, versos 1, 2 e 3, está registrado que ele se prontificou a orar, para que a profecia se cumprisse de fato e verdade. Portanto, Deus tem profecia sobre você, amém? Uma delas é que esse ano é o ano da aceleração. Todavia, se você quer de fato que esse ano seja o ano da aceleração, você tem que fazer igual Daniel. Você precisa dobrar o seu joelho e orar para a profecia se cumprir. Amém? Porque é assim que funciona. Quando Deus profetiza, significa que Deus está nos chamando para a oração. Porque tudo que Deus faz através da oração.
Pastor, mas então Deus depende de nós. Olha, eu costumo também dizer isso, que nós precisamos de Deus, mas Deus precisa de nós. Fala isso para o irmão do lado. Fala assim, você precisa de Deus, mas Deus também precisa de você. Pastor, mas como que Deus, na sua soberania, no seu poder, pode precisar de mim? Deus não precisa, na realidade, nada. Todavia, Deus estabeleceu que só vai fazer algo na terra quando eu e você dobrar os joelhos e orar. Foi assim que Ele determinou. Ele se limitou a fazer através das nossas orações. Então, há muita coisa por se fazer da parte de Deus em 2022. Amém, irmãos? Todavia, você precisa entender que Deus só vai fazer quando você começar a orar. E é por isso que nós estamos começando no mês de fevereiro, sendo um mês de oração. Entende? Nós precisamos orar, porque a percepção que eu tenho é de que coisas extraordinárias vão acontecer em 2022. E eu não falo apenas de modo geral da igreja. Eu falo na sua vida pessoal. Se você começar a orar, coincidências vão começar a acontecer na sua vida. Entende? Você vai falar, pastor, eu estou sendo abençoado demais. Vai parecer que é uma coincidência, mas não é. Mas não é. É porque uma profecia foi liberada, mas Deus encontrou alguém que dobra os joelhos para orar. Entende? Assim é com Deus. Deus se move através da oração. Por isso, orar é ser parceiro de Deus em seus planos. Quantos parceiros Deus tem aqui nessa igreja? Diga amém. Orar é ser parceiro de Deus em seus planos. Porque nós não fazemos nada sem Deus. Porém, Ele também não faz nada sem nos usar como instrumentos dEle. Porém, a oração, ela tem que ser igual alimento para nós. Quantos gostam de comer? Diga amém. Oração não deve ser uma obrigação, um mandamento. Você sabe, olha para cá. Na lei não existia nenhum mandamento que dizia que o povo tinha que orar. Por quê? Deus não quer que a oração seja um mandamento. Portanto, Deus não quer que a oração seja uma obrigação. Ela precisa ser alimento. Quantos pais nós temos aqui? Levante a mão. É muito ruim quando o seu filho ele precisa comer, mas ele não quer comer. Então, minhas filhas, quando eram pequenas, e até hoje, elas não comem. Elas são igual passarinho. Come um pouquinho. Mas muitas vezes eu tinha que obrigar. Muitas vezes eu tinha que falar, ou come, ou apanha. Tem algum pai que já fez aqui? Quer dizer, eu era muito encorajador, muito motivador. Eu dizia, ou come, ou vai apanhar. Colocava a vara do lado do prato. Alguma coincidência aqui com os pais aqui? Quer dizer, é muito ruim quando a pessoa tem que comer desse jeito. É muito ruim quando a comida para os adultos, ela na realidade é uma prescrição médica. Quer dizer, você está comendo, mas forçado. Embora, em alguns momentos, a gente tem que forçar para orar, e a gente precisa mesmo forçar, nem todo dia você está com aquela vontade de orar. Eu conto isso aqui porque tinha uma irmã na minha casa, que ela passava roupa para nós, e ela falava isso. Um dia, ela falou para minha esposa, eu queria saber o que o pastor sente quando ele está orando, deve ser um fogo tremendo.
Aí quando eu cheguei em casa, minha mulher me contou, eu falei para ela, se ela soubesse que hoje eu senti uma preguiça. Não senti fogo nenhum, só senti preguiça. Mas eu orei naquele dia. Mas Deus aceita. Assim como, muitas vezes uma criança, ela não pode só comer, porque tem vontade de comer, porque senão ela vai morrer. Muitas vezes Deus também quer que você ore assim, mas esse não deve ser o tom geral. A oração precisa ser um alimento. Você precisa sentir a necessidade de orar. As duas coisas básicas que um crente necessita é alimento da palavra e oração. Amém, irmãos? Mas você sabe de uma coisa? O alimento é o pão, mas a oração é a água. Comer muito pão sem beber alguma coisa, você pode engasgar, verdade ou não é? Então a palavra tem que ser acompanhada com oração. É igual comer e beber. E eu não sei se você sabe, você consegue ficar muitos dias sem comer, mas você não consegue ficar muitos dias sem o quê? Sem beber. Porque quem fica muitos dias sem beber, naturalmente vai enfraquecendo. Se você não ora constantemente, naturalmente você vai enfraquecendo. Apesar de ouvir a palavra todos os domingos, em algum momento você se torna muito fraco espiritualmente. Então a oração, ela precisa ser um alimento para nós. E eu queria te mostrar algumas razões porque as pessoas não oram. Porque existe tanta indisposição para orar. Porque tantos irmãos têm dificuldades de parar em algum momento do dia, separar aqueles minutos, ou mesmo aquela hora, e orar a Deus. Em primeiro lugar, a razão por que muitos não oram é porque se sentem condenados. Porque deixa eu te explicar, a oração é comunhão. Diga comigo, a oração é ter comunhão com Deus. Ou seja, é ter relacionamento com Deus. Mas por que alguns irmãos não têm comunhão com Deus? A razão, ela é explicada quando Adão cai. Porque a Bíblia diz que todos os dias Adão tinha comunhão com Deus. E qual era o horário? A Bíblia registra que o horário era às 18 horas, na viração do dia. Talvez seja essa hora, a hora mais triste do dia, pelo menos eu acho, às 18 horas. Pela falta da comunhão do homem com Deus, porque foi quebrado exatamente nesse horário. Mas a Bíblia diz que no dia que Adão caiu, juntamente com Eva, Deus estava lá no mesmo horário. Mas Adão e Eva não estavam para ter comunhão com Deus. Você conhece a história? Eles estavam escondidos. Eles se esconderam de Deus. Por que eles se esconderam de Deus? Porque se sentiram condenados, acusados, porque tinham pecado, tinham errado. Achavam que não tinham perdão para eles. Deus então vem, os chama, eles respondem. Deus mata o animal, tira a pele do animal, cobre a nudez de Adão e Eva voltam a ter comunhão com Deus. Quem está compreendendo, diga amém. Muitos irmãos, eles não têm comunhão com Deus por meio da oração, porque se acham ainda nus diante de Deus. A nudez aponta para a nossa vergonha, por causa da acusação. Não é isso que significa nudez? Ninguém quer ficar nu. Estou falando de gente normal, né? Ninguém quer ficar nu. Por quê? Nudez representa vergonha. Entende? Então, por que alguns irmãos não querem orar? Porque se sentem envergonhados diante de Deus. Foi muitas vezes assim comigo,
antes de entender a justificação pela fé, antes de entender que Deus não apenas matou um animal para cobrir a nudez de Adão naquela hora, aquilo era profético, porque Deus estava apontando para algo que ele ia fazer no futuro. Ele ia matar o seu próprio filho, para tirar a pele dele, para cobrir a nossa nudez, para termos comunhão com ele. Amém? Então hoje, você precisa ter consciência de que você não está nu mais, de que o seu pecado foi perdoado. Quantas vezes, quando eu era jovem, eu pecava, e eu não preciso falar qual é o tipo de pecado, mais comum no meio dos jovens, e todas as vezes que eu pecava, o que acontecia? Eu me afastava, eu não orava. Então eu parava de orar por um tempo, e aí quando eu percebia que a poeira baixava com Deus, eu voltava a falar com Deus. Porque eu agia como Adão agiu diante de Deus. Eu me afastava da comunhão, eu não tinha coragem de orar. Ninguém, preste atenção, ninguém pode ter de fato comunhão com Deus sem ter revelação de que todos os seus pecados foram perdoados diante dele, amém? Por isso você pode orar, mesmo que você erre e falhe, não pare de orar. Deus vai estar lá todos os dias, no mesmo horário, esperando você para ter comunhão com ele, amém? Ele não está te acusando, ele não está te condenando. Então você precisa mudar as suas crenças a respeito de Deus, para que você possa ter uma vida de oração. Preste atenção, isso é muito sério. Então imagina, eu só vou fazer uma ilustração. Imagina, o Marcos é meu amigo, e o Marcos me empresta um dinheiro, mas eu não pago. Entende? Eu estou em dívida com ele. Antes de ter a dívida com ele, todos os dias eu me encontrava com ele, eu não me sentia acusado. Mas depois que eu peguei o dinheiro e não paguei, eu me sinto o quê? Condenado. Não é assim? Se você estiver devendo dinheiro para alguém, se você estiver passando na calçada do lado de cá, ele estiver vindo lá de lá, na mesma calçada, você passa para o lado de lá da rua. Pergunta o irmão do lado, você já deveu dinheiro para alguém, irmão? Você quer encontrar todo mundo, menos ele. Se você tiver uma festa para ir, e ele estiver lá, se você souber que ele está lá, você não vai. Você deixa de ir. Porque você está em dívida com ele. Você se sente acusado e condenado. Essa é a razão porque muitos irmãos não querem estar onde Deus está. Por que um irmão não vem na reunião de oração? Por que muitas vezes o irmão não vai na célula? Existem tantos motivos, mas um deles pode ser esse. Ele pecou e agora ele se sente descoberto. Ele se sente nu diante de Deus. Mas Paulo diz, escrevendo aos Gálatas, que nós fomos revestidos de Cristo, amém, irmãos? Para que jamais você não venha ter comunhão com Deus. Foi por isso que Jesus falou na cruz. Ele disse para o Pai, Pai, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Deus abandonou o seu filho na cruz para nunca mais abandonar você na vida. Entende? Então hoje você está apto para ter comunhão com Deus. Quando você falhar, quando você errar, ao invés de correr de Deus, venha para os braços de Deus. Amém, irmãos? Então a primeira razão porque uma pessoa não ora, porque um crente não ora, é porque ele se sente condenado, e por isso ele se afasta. Ninguém gosta de ficar perto de gente crítica, ninguém gosta. Ninguém gosta de ficar perto de alguém do qual essa pessoa está irada com ela, com raiva dela.
Entendeu? É por isso que eu tento muitas vezes mudar a minha maneira de ser. Às vezes eu tenho a cara fechada. E muitas vezes o irmão olha para mim e ele pensa assim, o pastor está com raiva hoje. E aí ele não chega perto de mim. Porque ele pensa que eu vou mandar fogo do céu para queimar ele. Entendeu? Então eu tento mudar, porque quando as pessoas pensam que você está com raiva delas, quando as pessoas pensam que você está irado com elas, elas se afastam de você. Se você pensar a respeito de Deus, como Deus sendo zangado com você, irado com você, você não se aproxima de Deus por meio da oração. Quem está compreendendo, diga amém. Então a primeira razão, porque alguém não ora, é porque se sente condenado. A segunda razão, simples, por que alguém não ora? Porque não é fácil orar muitas vezes, não é. Há dias que você quer orar, conforme eu falei, eu brinco com isso, tem dia que você quer orar porque você se sente como um demonicida, entende? Você está pegando tudo que é demônio na frente e matando. Mas tem dia que você está se escondendo na caverna, igual Elias. Tem dia que para orar é como você caminhar contra o vento. Não é fácil. Não é simples. E por isso muita gente não tenta romper com essa barreira para orar. Há uma história na Bíblia, no Velho Testamento, que diz que o povo de Israel foi atacado por um outro povo que se chama Amaleque. E Amaleque na Bíblia simboliza a nossa carne. Diga para o irmão do lado, Amaleque significa a sua carne. Israel significa o espírito. Amaleque significa o que, meus irmãos? A carne. Então houve uma guerra entre Amaleque e Israel. Essa guerra simboliza a guerra que há dentro de nós, entre a nossa carne e o nosso espírito. E a Bíblia diz que enquanto Josué batalhava com o exército lá embaixo da montanha, no pé da montanha, Moisés subiu para a montanha e foi orar para que o povo fosse vencedor. Está vendo a necessidade de orar? E a Bíblia diz que enquanto Moisés levantava as mãos e orava, Josué com Israel prevalecia. Mas em determinado momento ele cansava as mãos e ele baixava. E quando ele baixava as mãos e parava de orar, a Bíblia diz que quem vencia era Amaleque. Qual o significado disso? O significado é esse que eu estou te ensinando hoje. Quando você não ora, a sua carne prevalece. Quando você ora, o seu espírito é quem prevalece. Mas sabe algo interessante? É que está registrado lá na história, que quando Moisés baixava as mãos e cansava de orar, 2 homens ficavam do lado dele, um de cada lado, e pegava nas suas mãos, nos seus braços, e erguia os braços, para que ele pudesse continuar orando. Esses 2 homens eram Ur e Arão. Ur era um príncipe. Arão era o sacerdote. Isso aqui também tem um princípio importantíssimo, porque há dias que a sua oração é como a oração de um sacerdote. Porque o sacerdote era quem intercedia pelo povo diante de Deus, orava pelo povo. Mas também tem dias que você não basta apenas você orar como sacerdote. Você precisa se levantar como um príncipe e começar a agir na sua vida, porque você já orou, agora é hora de agir na sua vida. Amém? Um grande homem de Deus dizia a respeito disso, ele dizia assim, que você deve orar todos os dias como tudo dependesse de Deus. Mas depois que você orar, você deve levantar para resolver as coisas da sua vida como tudo dependesse apenas de você.
Então, primeiro nós oramos, depois nós agimos. Mas a Bíblia diz que Arão e Hur seguravam os braços de Moisés. E qual o significado disso? O significado disso é que tem dia que você não consegue orar sozinho. Tem dia que você precisa dos irmãos para orar com você. E é por isso que tem reunião de oração na igreja. É por isso que tem vigília na igreja. Porque quando você chega aqui, você vê os irmãos orando, você motiva de orar e você começa a orar também. Fala para o irmão aí, vem para a vigília essa semana, irmão. Você não está dando conta de orar? Você começa a orar com os irmãos. A hora que você pega na mão de um, pega na mão do outro, e os irmãos ficam balançando para lá e para cá, não é? Você não quer balançar, mas você acaba balançando também para lá e para cá. E aí daqui a pouco você está orando igual eles. E você vai gritando e dando glória a Deus e aleluia. Daqui a pouco as coisas rompem e você ora sozinho. Amém? Então aqui, quero dizer para você que nessa igreja tem Hur e tem Arão para te ajudar a orar nesses dias. Amém? Então, em primeiro lugar, as pessoas não oram porque se sentem condenadas e por isso se afastam da comunhão. Em segundo lugar, porque orar muitas vezes é difícil. E quando é difícil, você tem os irmãos para orar com você. Amém? Segundo princípio que eu quero passar para você nessa noite, é que você tem um poder espiritual sobre a sua vida. Hoje eu quero revelar isso para você. Você tem um superpoder. Você sabe que os heróis da Marvel têm um superpoder. Eles gostam de perguntar um para o outro, qual é o seu poder? Pergunta para o irmão do lado, qual é o seu poder, irmão? Nós temos um poder espiritual. E você sabe, esse poder, ele é revelado lá em Jó, capítulo 28, abra sua Bíblia lá, Jó, capítulo 28, do verso 7 até o verso 11. Lá diz assim, essa vereda, a ave de rapina a ignora, e jamais a viram os olhos do falcão. Nunca a pisaram feras majestosas, nem o leãozinho passou por ela. Estende o homem a mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Abre canais nas pedras e os seus olhos veem tudo que há de mais precioso. Tapa os veios de água e nenhuma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido. Então preste atenção, o que a Bíblia está dizendo é que existe um lugar que você se coloca, onde as aves de rapina não te vê, elas te ignoram. Eu não sei se você sabe disso, mas as aves de rapina na Bíblia, elas apontam para demônios. Aves de rapina são aves que se alimentam de carne, especialmente de carne podre. Quem se alimenta da nossa carne, que carrega o pecado nela, portanto é uma carne podre, são os demônios. Demônios, eles se fortalecem na sua vida quando você oferece comida para eles. E qual que é a comida que você oferece para eles? A carne, o pecado. Embora todos os seus pecados foram perdoados, acredite em mim, quanto mais você peca, mais você fortalece o diabo na sua vida. Entende? Mas o texto está dizendo que existe um lugar do qual, quando nós nos colocamos, as aves não têm poder de nos atingir. Nós nos tornamos invisíveis. Então eu quero falar para você, qual é o poder que você tem? Você tem o poder de ficar invisível aos olhos do diabo. Não sabia disso? Há uma maneira que o diabo olha e não enxerga você,
você se torna invisível. Quando você se torna invisível? Quando você ora. Quando nós oramos, nós nos tornamos invisíveis aos olhos do diabo. É por isso que o Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Que esconderijo é esse? Fala para o irmão do lado: o esconderijo é a oração. É por isso que caiam 1000 do teu lado. 10.000 à tua direita. Você não é atingido. Quando nós não somos atingidos, meus irmãos? Quando nós nos escondemos da presença do diabo. E isso só ocorre quando nós nos posicionamos em oração. Entende? Porque que muitos irmãos têm tantas lutas atrás de lutas. Mas acaba uma luta, já entra noutra. Você sabe, é impossível ter uma vida sem lutas. Mas quando, olha para cá, quando você sai de uma luta e entra noutra, e a sua vida se torna uma vida de luta, isso denota algo espiritual. É igual eu falo, é normal criança pequena machucar, mas não é normal quando ela machuca toda hora. Entende? É normal casal brigar, mas não é normal brigar toda hora. Está entendendo, amém? Quando briga toda hora, irmão, significa que tem ação de demônio sobre sua vida. Satanás está agindo. Mas por que Satanás está agindo? Porque você se tornou alvo fácil para ele. E por que você se tornou um alvo fácil para ele? Porque você é visível aos olhos dele. Quando você ora, você fica invisível aos olhos do diabo. Entende? Deus está te chamando para orar. Fala para o irmão do lado: Deus está te chamando para ficar invisível. Entende? Então, se o Homem-Aranha perguntar para você qual é o seu poder, fala para ele: eu sou o homem invisível. Eu sou a mulher invisível. Porque esse é o poder daqueles que oram. Mas é só isso, pastor, que acontece quando nós oramos? Não, existem mais coisas. Gleiks, você já pode subir para cá. E eu vou falar do terceiro e último princípio sobre o poder daqueles que oram. Pegue a sua Bíblia em Lucas capítulo 11, verso de número 1. Agora já vamos para o Novo Testamento. E o texto diz assim: de uma feita, estava Jesus fazendo o que, meus irmãos? Orando. O próprio Deus ora. Quer dizer, se as coisas de Deus fossem automáticas, Jesus não precisaria orar, meu irmão. Mas aqui você vê o próprio Deus orando. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos a orar. Então eu digo que esse clamor dos discípulos é o clamor do nosso coração nesse mês. Que clamor é esse, pastor? É o clamor de dizer para o Senhor: Senhor, ensina-nos a orar. Você precisa orar pedindo para Deus te ensinar a orar. Você não tem essa prática na sua vida. Você acha que isso é coisa de pastor, porque você pensa assim: pastor tem tempo de orar. Eu não tenho tempo. Tem irmão que acha que o diabo nem tenta contra pastor. Então, às vezes, ele pensa que a vida do pastor é mais fácil que a vida dele. Mas pastores precisam orar, e ovelhas também precisam orar. O texto revela que Jesus orava, mas que os discípulos também queriam aprender a orar. Então olha para cá. Essa semana
esse mês, você vai levantar o clamor dos discípulos na sua vida. Você vai dizer para o Senhor: Senhor, ensina-me a orar. Eu preciso aprender a orar. Entende? Por quê? Porque Deus tem muita coisa para fazer na sua vida nesse ano de 2022. Há muitas coisas que o Senhor tem para realizar na sua vida. E a oração, ela vai produzir vida em você, vai inundar o seu coração, vai trazer revelação. A oração é algo tão poderoso que Deus deixou tudo que está no céu disponível para você, através da oração. Você pode ter tudo de Deus na sua vida. Deus só colocou uma condição: você precisa orar. Por isso eu digo, tudo é possível ao crer, mas também àquele que ora. Entende? Lá na internet, os coaches te ensinam que você precisa fazer isso, fazer aquilo, para você crescer, não é? Em determinada área da sua vida. E você ouve e você fica encantado. Mas a palavra de Deus está dizendo: basta apenas você orar, e você vai ter. Pedir e dar-se-vos-á. Entende? Isso é oração. Então a oração, ela não só nos torna invisível aos olhos do inimigo, mas ela também revela coisas que ainda não estão reveladas na nossa vida. Ou seja, estão ocultas. Por isso, lá em Jeremias 33, verso 3, diz assim: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Não tem coisa que você não sabe ainda, que Deus quer te dar. Tem caminhos que Deus quer te revelar. Tem negócios que Deus quer te dar para te abençoar financeiramente. Mas tudo isso está oculto aos seus olhos. Quando é que é revelado? Quando é que isso vem à luz diante dos seus olhos? Quando você invoca a Deus por meio de oração. A oração tem o poder de revelar as coisas que estão ocultas aos nossos olhos. Muitas vezes eu orei e Deus me revelou coisas através de sonhos. Deus me revelou coisas por sentimentos no meu coração. Deus me revelou coisas muitas vezes através de uma fala de um irmão. Mas tudo foi revelado através da minha oração. Porque a oração tem esse poder. O poder de revelar as coisas que ainda estão ocultas aos nossos olhos. A oração também tem o poder de nos livrar das coisas que hão de vir. Lá em Lucas 21, verso 34 ao 36, diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, fazendo o que, meus irmãos? Orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então olha para cá. Você quer escapar do mal desse século que está revelado nesse texto? Qual que é o mal desse século? Ansiedade. Fala para o irmão do lado: o mal desse século se chama ansiedade. Nunca as pessoas ficaram tão ansiosas. De qualquer faixa etária hoje.
E sabe como que você escapa das preocupações deste mundo? Jesus nos ensinou o princípio. Ele nos ensinou que quando nós vigiamos e oramos, nós escapamos da armadilha que Satanás colocou para as pessoas desse mundo. Por que você está ansioso? Porque você não ora. Você não ora. Quer um remédio para a ansiedade? Vou te dar hoje. Vou prescrever para você. Vou anotar para você. Se chama oração. Você não ora. Por que você não ora? Porque você ignora o que Deus pode fazer na sua vida. Você acha que isso é tempo desperdiçado, que isso não vai resolver na sua vida. E por isso você não se prontifica a orar. Mas a oração tem o poder de remover a ansiedade do seu coração e de fazer você escapar de qualquer armadilha que Satanás coloca na sua direção. Quem está entendendo, diga amém. Por fim, a oração tem o poder de nos renovar nas nossas forças quando estamos cansados. Isaías 40, verso 30 e 31 diz: os jovens se cansam e se fatigam. Não é assim? Hoje os próprios jovens estão cansados. Não é só quem já tem uma idade avançada. As pessoas estão cansando logo cedo. E o texto diz: os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças e sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam, lideram e não desistem. Amém? Quando é que você não vai desistir do seu ministério? Quando é que você não vai desistir de nada na sua vida porque você está cansado? Quando é que você não vai desistir do seu casamento porque você cansou? Quando você dobrar o seu joelho e levantar um clamor diante de Deus. Aí as suas forças são o quê? Renovadas. Gente cansada é gente que não ora. Gente, me mostra alguém encorajado. Eu mostro para você alguém que tem uma vida de oração. O texto menciona sobre as águias. Você sabe, a águia, ela não voa só batendo as asas. A asa voa também por planagem. Ela plana, porque ela pega uma corrente de ar quente. E aí ela não precisa nem bater as asas. A própria corrente leva ela, sem que ela se canse. Quando você ora, é como uma corrente de ar quente, que conduz você sem nenhum esforço naquilo que você faz. Por que eu oro todos os dias, irmão? Porque eu não posso conduzir essa igreja na minha força. Eu preciso de uma corrente de ar quente, e essa corrente se chama Espírito de Deus. Espírito Santo, quando eu oro, Ele me conduz, sem que eu canse. Assim vai ser na sua vida também. O Espírito Santo vai começar a te conduzir. Você que está cansado, você que quer desistir, você que quer desistir do seu casamento, você que quer desistir dos seus sonhos, do seu ministério, esse é o mês que a corrente de ar vai te conduzir em nome de Jesus, amém? Fique de pé aí no seu lugar.